Mateus capítulo 6, versos 1 a 18. O rei contrasta as leis de seu reino com a conduta de religiosos exteriores quanto às esmolas e à oração. Verso 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Nosso rei corrige os homens quanto às esmolas. Isso é feito a partir do pressuposto de que nós ajudamos os pobres. Como poderíamos estar no reino de Cristo se não o fizermos? Esmolas podem ser dadas publicamente, mas não por causa da publicidade. É importante que nós tenhamos um objetivo correto, pois se obtivermos resultado a partir de um objetivo errado, o nosso sucesso será um fracasso. Se dermos esmola para sermos vistos, haverá uma consequência. Não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Nós perderemos a única recompensa digna de ser obtida. Mas se ajudarmos para agradar o nosso Pai, obteremos a nossa recompensa de suas mãos. Quanto à questão da nossa intenção e propósito, é preciso guardar-nos, pois ninguém agirá corretamente sem ter cuidado da motivação pela qual age. Nossa esmola precisa ser um dever sagrado, cuidadosamente executado, não para nossa própria honra, mas para agradar a Deus. Que cada eleitor se pergunte o quanto tem agido da forma como o rei prescreve. Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Não devemos copiar a caridade espalhafatosa de certas pessoas vaidosas. Seu caráter é hipócrita. A sua forma é ostensiva. O seu objetivo é o de serem vistos pelos homens. A recompensa é imediata. Essa recompensa é muito miserável e logo passa. Ficar com 1 centavo em uma mão e uma trombeta na outra é uma postura hipócrita. Ser glorificado pelos homens é algo que pode ser comprado, mas a honra a Deus é uma coisa muito diferente. Este é um tempo de publicidade e muitos estão dizendo: eis aqui minha generosidade. Aqueles que têm Jesus como seu rei devem usar sua veste de humildade e não os ornamentos chamativos de uma generosidade orgulhosa que toca a sua própria trombeta, não só nas ruas, mas mesmo nas sinagogas. Não podemos esperar duas recompensas pela mesma ação. Se a temos agora, não a teremos futuramente. Somente esmolas ainda sem recompensa contarão no registro do último dia. Versículos 3 e 4. Mas, quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, ele mesmo te recompensará publicamente. Busque segredo para suas boas ações, nem mesmo veja a sua própria virtude. Esconda de si mesmo aquilo que você tem feito de louvável, pois a contemplação orgulhosa de sua própria generosidade pode manchar todas as suas esmolas. Mantenha tão secreto que mesmo você dificilmente esteja consciente de que está fazendo algo louvável. Que Deus esteja presente e você terá público suficiente. Ele o recompensará publicamente como um pai recompensa um filho. O recompensará como alguém que viu o que você fez e sabia que eu fiz completamente para ele. Senhor, ajuda-me quando eu estiver fazendo bem, para que eu mantenha a minha mão esquerda longe disso, que eu não tenha nenhum motivo escuso e nenhum desejo de ter atual galardão de louvor entre os meus semelhantes. Verso 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão.
O Senhor Jesus também pressupôs que seus seguidores orariam. Nenhum homem pode estar no reino dos céus se não ora. Aqueles em torno de Nosso Senhor sabiam o que ele queria dizer quando aludiu aos hipócritas, pois eles frequentemente tinham sido os orgulhosos partidários em pé em lugares públicos repetindo as suas orações, e muito provavelmente eles, até então, sentiam-se obrigados a sustentar tal reputação de santidade superior. Esses hipócritas são desmascarados pelas palavras de Nosso Senhor, que declarou o que eles realmente eram. Nosso rei falava de modo maravilhosamente claro e chamou coisas e pessoas pelos seus nomes corretos. Aqueles religiosos não eram buscadores de Deus, mas buscavam a popularidade, homens que perverteram mesmo a devoção, transformando-a em um meio de autoexaltação. Eles escolhiam lugares e momentos que tornariam notáveis as palavras de suas orações. As sinagogas e esquinas das ruas lhes convinham admiravelmente, pois o seu objetivo eram seres vistos pelos homens. Eles eram vistos. Eles tiveram o que buscavam. Esse foi todo o seu galardão. Senhor, que eu nunca seja tão profano a ponto de orar a Ti, com a intenção de obter louvores para mim mesmo. Verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Esteja sozinho, entre em um pequeno cômodo em que nenhum outro possa entrar. Impeça a entrada de todos os intrusos, fechando a porta, e ali dessa forma, com todo o seu coração, derrame a sua súplica. Ora a teu pai. A oração deve ser principalmente dirigida a Deus, o Pai, e sempre a Deus, como nosso Pai. Ora a teu pai que está ali presente, a teu pai que te vê, e especialmente cuida para que te dirija somente a ele, e isso em secreto, onde nenhum olho possa ver, senão os teus próprios. Se de fato oramos a Deus, não há necessidade de que qualquer outra pessoa esteja presente, pois seria antes um obstáculo do que um auxílio à devoção ter uma terceira pessoa testemunhando nossa cordial relação particular com o Senhor. Como a própria alma da oração está na comunhão com Deus, oraremos melhor quando toda a nossa atenção se voltar para Ele, e alcançaremos melhor o nosso objetivo de sermos aceitos por Ele quando não nos preocuparmos com qualquer outra pessoa. A oração secreta é verdadeiramente ouvida e publicamente respondida do modo e no tempo próprios do Senhor. Nosso Rei reina em secreto. Ali ele estabelece a sua corte e lá ele acolherá as nossas súplicas. Nós não estamos onde Deus nos vê quando desejamos publicidade e oramos para obter crédito por nossa devoção. Versos 7 e 8. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Repetir uma forma de oração por muitas vezes pareceu à ignorância religiosa se algo louvável, mas seguramente não é. É um mero exercício da memória e do aparelho fonador, e é absurdo imaginar que agir como um papagaio seja agradável ao Deus vivo. Os muçulmanos e papistas mantêm esse costume pagão, mas nós não devemos imitá-los. Deus não precisa que oremos para informá-lo, pois ele sabe o que vos é necessário. Nem que repitamos uma e outra vez a oração para a sua persuasão, pois, como nosso Pai, ele está disposto a nos abençoar. Portanto, não sejamos supersticiosos e imaginemos que há alguma virtude no muito falar. Na multidão de palavras, mesmo em oração, não falta pecado. Nós podemos repetir, mas que não sejam vãs repetições. Usar rosários e calcular o tempo em devoção são duas coisas vãs. As orações cristãs são medidas pela sinceridade e não pela duração. Muitas das orações mais prevalecentes foram tão curtas quanto fortes.
verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Nosso Senhor, tendo nos advertido contra certos vícios relativos ao lugar e disposição em oração, agora nos concede um modelo para as nossas orações. Esta oração deleitosa é breve, devota e repleta de significado. Suas primeiras 3 súplicas são por Deus e sua glória. Nossas principais orações a Deus devem ser para a sua glória. Será que começamos assim com Deus em oração? O pão nosso de cada dia, muitas vezes, não vem antes do reino? Oramos como filhos de um pai e oramos como irmãos, pois nós dizemos Pai Nosso. Pai Nosso é um termo familiar, mas as palavras que está nos céus sugerem a reverência devida a Ele. Pai Nosso e ainda assim está no céu. Está no céu e ainda assim é nosso Pai. Que seu nome seja tratado com reverência e tudo o que diz respeito a Ele, sua palavra e seu evangelho sejam considerados com o mais profundo temor. Devemos caminhar diante do Senhor em toda a humildade, para que todos vejam que nós reverenciamos o caráter do único 3 vezes santo. Então podemos realmente orar: santificado seja o teu nome, quando nós mesmos o santificarmos. Verso 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oh, se tu reinasses sobre todos os corações e terras! Os homens têm negado sua fidelidade ao nosso Pai, Deus, e oramos com toda a nossa força para que Ele, por sua graça todo-poderosa, subjugue-os à obediência fiel. Nós anelamos pela vinda do Rei Jesus, mas enquanto isso, clamamos ao nosso Pai: venha o teu reino. Nós desejamos que a vontade soberana seja feita na terra, com obediência alegre, constante e total, como no céu. Queremos que a vontade do Senhor seja cumprida, não só pelas grandes forças da natureza que nunca deixam de ser obedientes a Deus, mas por espíritos amorosamente ativos, por homens, uma vez rebeldes, mas graciosamente regenerados. Oh, que todos que fazem essa oração possam demonstrar na terra o santo entusiasmo da obediência que é vista no feliz, cordial, unido e submisso serviço dos santos aperfeiçoados e dos anjos diante do trono. O maior desejo do nosso coração é a honra, domínio e glória de Deus. Verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Oramos pelo suprimento providencial para nós mesmos e para outros. Dá-nos. Nós pedimos a nossa comida como um dom. Dá-nos. Não solicitamos mais do que pão ou os alimentos necessários para nós. Nossa petição se refere a cada dia e solicitamos apenas um fornecimento diário, pão suficiente para esse dia. Nós não pedimos o pão que pertence a outros, mas somente para o que é honestamente o nosso próprio alimento, o pão nosso de cada dia. Essa é a oração de um espírito humilde e contente, de quem é tão santificado que espera em Deus mesmo pela sua comida diária, e a quem afetuosamente se unem outros em sua empatia e oração. Dá-me, Senhor, tanto o pão do céu quanto o da terra, o que alimenta a minha alma e o que sustenta o meu corpo, que eu possa esperar em Ti por tudo, meu Pai. Verso 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nenhuma oração dos homens mortais poderia ser completa sem a confissão de pecados. A oração que não busca perdão falhará, como a oração que o fariseu fez. Que os homens orgulhosos se gloriem como quiserem, mas aqueles que estão no reino de Cristo sempre orarão: perdoa-nos as nossas dívidas. Nosso Senhor sabia que sempre teríamos dívidas e, portanto, que sempre precisaríamos clamar: perdoa-nos. Essa é a oração dos homens a quem o juiz absolveu devido à sua fé no grande sacrifício, pois agora eles vêm até seu Pai por perdão gratuito, como filhos. Nenhum homem pode passar um dia sem orar: perdoa-me.
E em sua súplica, ele não deve esquecer os seus companheiros pecadores, mas deve orar: perdoa-nos. O escritor se aventura a orar: Senhor, perdoa-me. E perdoa ainda mais a meu irmão que diz que é perfeito, sem pecados. Esse perdão nós só podemos obter enquanto perdoamos livremente as ofensas dos outros contra nós mesmos, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa é uma demanda razoável, ou melhor, bendita, a qual é um deleite cumprir. Não seria seguro que Deus perdoasse um homem que não perdoará aos outros? Senhor, eu muito sinceramente perdoo todos aqueles que me fizeram algum mal. Eu sou longânimo para com aqueles que estão em dívida comigo. E agora, com o coração esperançoso, peço-te que me perdoes, tão seguramente como eu agora perdoo todos os que são, em algum sentido, meus devedores. Verso 13. E não nos conduzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. No curso da providência, o Senhor prova as nossas graças e a sinceridade da nossa profissão de fé, e para essa finalidade, Ele nos conduz à tentação. Suplicamos-te que não nos conduza à tentação com demasiada severidade. Senhor, não permitas que as minhas alegrias ou dores se tornem tentações para mim. Como eu não desejo me lançar em tentação, peço-te que não me conduzas aonde eu inevitavelmente a encontrarei. Mas se eu for tentado, Senhor, livra-me do mal, e especialmente, preserva-me do maligno, que, acima de todos, procura a minha vida para destruí-la. A tentação ou provação serão para o meu bem, se estou livre do mal. Senhor, faz isso por mim, pois eu não posso preservar a mim mesmo. A oração termina com a doxologia. Essa devoção que começa com a oração termina em louvor. Todo reino, poder e glória pertencem a Deus. Que a Ele todos esses sejam atribuídos. Seu é o reino, ou o direito de governar, o poder, ou a força para defender a sua autoridade, e a glória, ou a honra que emana de seu governo. Todo o nosso coração se deleita no fato de que o Senhor seja assim, supremo e glorioso, e, portanto, podemos dizer Amém. Quão perfeito é esse modelo de oração! É muito apropriado para que o homem ore de modo adequado ao ir diante do trono da majestade nas alturas. Oh, que possamos ter a graça de usá-lo em todos os nossos dias. Jesus, nosso Rei, não recusará apresentar uma oração que é de sua própria autoria e é dirigida ao Pai, a quem ele ama glorificar. Versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Limitar o poder da oração à nossa medida de obediência à ordem de perdoar nos leva a agir de modo cristão. Se quisermos ser perdoados, devemos perdoar. Se não perdoarmos, nós não podemos ser perdoados. Esse jugo é suave, esse fardo é leve. Sermos prejudicados pode ser uma bênção, uma vez que nos oferece uma oportunidade de julgar se somos de fato os beneficiários do perdão que vem do trono de Deus. Muito doce é perdoar as ofensas de outros homens contra nós mesmos, porque assim nós aprendemos como é doce ao Senhor perdoar-nos. Verso 16. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Tendo lidado com a oração, o nosso Rei agora nos instrui quanto ao jejum. O jejum tomou um lugar de destaque na devoção sob a lei e poderia ser proveitosamente mais praticado mesmo agora sob o Evangelho. Os puritanos o chamavam de jejum engorda alma, e muitos comprovaram ser assim. Devemos, por ordem de nosso Rei, evitar qualquer tentativa de exibição em conexão com essa forma de devoção.
Os hipócritas andavam com rostos sujos e tristes, para que todos pudessem dizer: vejam quão rigidamente esse homem realiza o jejum. Que bom homem ele deve ser. Parecer miserável a fim de ser tido como santo é uma hipocrisia infeliz, e o jejuar assim, como um truque para obter a admiração humana, destrói-o como um meio de graça. Não podemos esperar receber um galardão de louvor de nossos companheiros e o galardão do deleite de Deus. Nós temos que escolher um dos dois, e enquanto nós desprezamos o galardão menor, amamos o maior. Que nunca seja dito sobre nós: já receberam seu galardão. Versos 17 e 18. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará publicamente. Use a diligência para ocultar o que seria insensato exibir. Não deixe de realizar nenhum ato exterior de higiene pessoal ou adorno. Unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Se o seu jejum é para Deus, guarde-o para Ele. Haja em períodos de devoção extraordinária, como você age em outros momentos, para que as pessoas com quem você entra em contato não saibam que você está praticando uma devoção especial. Você pode jejuar, e esse jejum pode ser descoberto, mas que não seja a sua intenção parecer aos homens que jejua. Jejue da vaidade, da ambição, do orgulho e da autoglorificação. Jejue em segredo diante daquele que vem em secreto. Jejum secreto terá uma recompensa pública da parte do Senhor, mas o que é feito por mera ostentação não será contado nos livros dele. Assim o nosso rei nos ensinou como dar esmolas, como orar e como jejuar. E agora ele continuará a nos ensinar como regular as preocupações da vida cotidiana.